Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos fazer um resumo breve sobre o atual cenário do Brasil. Muitas das coisas que vemos hoje não nasceram exatamente agora, na contemporaneidade ou da Idade Moderna para cá, na transição da Revolução Industrial. Não é algo de 10 anos, de 20 anos, de 30 anos. Isso é algo que abarca até séculos. O que vemos hoje e muitas das situações cotidianas, forma de pensar, comportamento e estrutura social, corresponde muito à forma como fomos colonizados. A forma do Brasil, a escravidão, a educação sempre foi negada e teve um problema na continuidade do poder. O Brasil não foi apenas colonizado, ele foi formatado e desde o início a sua estrutura social se moldou sobre o tripé da monocultura, escravidão e latifúndio. Esse modelo não tinha como objetivo de formar cidadãos, mas só de produzir a riqueza para poucos e a submissão para a maioria dos que eram escravizados. Não se tratava apenas de explorar corpos, tratava-se de controlar consciências. A escravidão no Brasil foi uma das mais longas da história moderna. É absurdo isso. E ela não operou apenas com chicote e correntes, mas com algo ainda mais eficaz, o silenciamento. Escravizar é, antes de tudo, impedir o outro de pensar por si mesmo, de decidir, de questionar. Aqui a educação sempre foi um privilégio, nunca foi um projeto nacional, nunca houve essa questão na formação da nossa nação. Enquanto em outros países a alfabetização se tornava uma estratégia de emancipação, no Brasil ela era vista como um risco. Um povo que lê, ele questiona. Um povo que pensa, ele resiste. Por isso a formação intelectual sempre foi limitada, fragmentada, excludente. O escritor Florestan Fernandes mostra que a abolição da escravidão ela foi um ato formal somente, nada mais que isso. Não passou de algo juridicamente. A abolição da escravidão foi um ato formal somente, não estrutural. Libertou-se juridicamente, no papel, na assinatura, o escravizado, mas não se criou nenhum programa sério de integração social, educacional, econômica. Não houve uma reforma agrária, não houve escolarização em massa, não houve política de inclusão. O escravizado foi liberto para continuar marginalizado, oculto e invisível aos olhos sociais. Isso cria um trauma coletivo que se perpetua de geração a geração. Como explica Pierre Bourdieu, a violência simbólica, que é aquela que se impõe, não pela força direta, mas pela naturalização da desigualdade. O indivíduo passa a aceitar sua posição como algo normal. E isso é transmitido de pai para filho e vai passando. Quando o Brasil deixa de ser império, ele se torna, obviamente, uma república. O que muda? Nada. O que muda na base? Nada. Muda o nome, muda o símbolo, mas o poder continua na mão de poucos. E não houve uma revolução popular. Houve uma participação de poucos, não houve participação da massa. Foi uma transferência. Somente se transferiu o poder internamente entre as elites. A chamada, posteriormente, República da Espada, ela vem autoritária, marcada pelo controle, teve o controle militar, a exclusão social de muitos, a República do Coronelismo, o voto de cabresto, a política dos governadores. Então é aquela questão, o povo não escolhe, ele só foi conduzido. Veio muitas revoltas que surgiram nesse período que não eram um sinal de maturidade democrática, mas de desespero social de muitos. Temos a revolta de Canudos, contestado, revolta da vacina, revolta da chibata, todas elas revelam
um Estado que não dialogava com a massa, com o povo, apenas reprimia ele. Darcy Ribeiro dizia que o Brasil sempre tratou seu povo como problema, nunca como sujeito histórico. Não aprendemos a criar uma identidade como nação. E esse processo político revela algo muito nocivo. A educação sempre foi falha e nunca conseguimos romper esse ciclo. Ela nunca foi pensada como formação crítica, mas como um treinamento somente funcional. Ensinar a obedecer a regras, não a compreendê-las. Ensina-se muito a repetir, não a argumentar. Kant chamaria isso de permanência na modernidade intelectual, não por incapacidade, mas por condicionamento. O brasileiro foi ensinado a delegar o pensamento, a esperar ordens, a confiar em figuras de autoridade, e esse padrão se reforça ao longo do século XX. A Revolução Constitucionalista de 1932 em São Paulo, o Estado Novo de Vargas, o golpe militar de 1964, todos esses eventos, para mim, reforçam uma lógica única, decisões que só vêm de cima, o povo assistindo somente, mesmo quando há discurso de ordem, progresso, desenvolvimento. A participação popular é mínima. A chamada Nova República também não rompe essa estrutura. Não muda-se nada. Ela herda um país acostumado a não decidir, a não participar, a não questionar. O modelo mental já estava consolidado. Do ponto de vista psicológico, isso cria uma sociedade com alto grau de dependência de autoridade, como explica Erkan Fromm, formados os indivíduos que não foram formados para a autonomia sentem angústia diante da liberdade. Preferem alguém que mande do que alguém que responsabilize. Por isso, no Brasil, quem fala com firmeza é seguido. Quem ocupa poder é respeitado. Quem questiona é visto como problema. A escravidão acabou, mas o molde permaneceu. O silêncio foi herdado, a obediência normalizada. Enquanto esse modelo ele não for conscientemente rompido por educação séria, por uma formação séria, histórica, honesta, um estímulo ao pensamento crítico, o país continuará repetindo ciclos. Troca-se governantes, troca-se o regime, mas não forma-se o povo, as bases. O Brasil não sofre apenas de desigualdade econômica, sofre de uma interrupção formativa. E um povo que não foi formado para pensar continuará sendo conduzido, não porque lhe falte a inteligência, mas porque lhe foi negada por séculos a chance de exercê-la. Somos um país que não aprendeu a se valorizar, não criou uma identidade nacional, raízes profundas. Se pegar 10 pessoas, dificilmente, e fizermos um questionário, quem são os 10 maiores escritores do nosso país, os maiores, as 10 maiores obras literárias, poucos vão saber elencar, mencionar, falar ou até citar o nome dos autores e das suas devidas e respectivas obras. Isso é triste, é medonho. Somos um país farto, rico em cultura, em tantas coisas. Não éramos para estar dessa forma, dessa maneira. Infelizmente estamos, mas conhecer a nossa história para corrigi-la, esse é o primeiro passo para um processo de mudança que deve acontecer. E isso não devemos ficar esperando vir de fora para dentro, para nós. Isso tem que partir de nós, isso tem que começar com a consciência de cada um.
de cada um, que olha a história do seu povo com tantas nuances, com tantas coisas que se discorreu, e é triste ver pessoas que sequer conhecem a história, o desenvolvimento e tudo o que desencadeou, tudo o que aconteceu com a história da sua nação. É vergonhoso pessoas não entenderem, não conhecerem o mínimo da história da sua nação. Muitos países, as pessoas levantam a bandeira da sua nação com orgulho, celebram com o máximo de prestígio datas festivas, ou o Dia da Bandeira, ou o Dia da Proclamação, tudo que remonte à sua história como povo, como nação. Mas aqui, infelizmente não. Pouquíssimas pessoas. A grande massa, as datas, feriados e festivas só são mesmo períodos para tantas outras coisas, menos para celebrar o seu país, a sua memória, a sua história. E isso é triste. Um país que não conhece as suas origens, uma nação que não conhece a sua história, a sua formação, continuará sendo manipulado por uma pouca quantidade de pessoas e sendo conduzido e induzido, não se tornando, já se tornou, mas sendo ainda, infelizmente, somente a massa de manobra. É isso, pessoal. Forte abraço, fiquem todos com Deus.